Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. Comigo, pastor Augustus, da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, comentarista do nosso programa. Olá, pastor. Olá, Nathan, querido ouvinte. Esperamos que o programa de hoje seja uma bênção na sua vida. Ele traz uma reflexão muito importante. E eu espero que você esteja aí pronto para ouvir e esteja meditando em tudo que nós vamos dizer. O Brasil é um país religioso e se vê expresso em grande parte nos feriados chamados religiosos, especialmente os dos santos e padroeiros, São João, São Pedro, Santo Expedito, Santo Antônio, por aí vai. Não vou citar todos porque em poucas palavras seria impossível. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? É uma manifestação aceitável por Deus? Santos e seus devotos é o tema do programa de hoje. Pastor, então, como é que a Bíblia encara essa prática religiosa de santificar, beatificar ou canonizar determinadas pessoas, lhe dando status de entidades divinas? Nathan, não há nenhum precedente bíblico para isso. Se a gente for tomar a Bíblia como o nosso referencial para estes assuntos e procurar na Bíblia alguma orientação da parte de Deus para que nós canonizemos pessoas e demos a elas um status tipo santo, padroeiro, etc., ou padroeira, nós não vamos encontrar. Não tem nada na Bíblia que nos ensine a tratar os heróis da fé, os grandes homens e mulheres de Deus dessa maneira. Também não tem nenhum exemplo de pessoas recebendo, de homens de fé, mulheres de fé, recebendo um status acima dos seus irmãos. Na verdade, o que o próprio Jesus disse é que ele era o único mestre e que todos nós éramos irmãos. E considerando o fato de que todos nós somos pecadores e todos nós fomos salvos mediante a graça de Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo, então podemos dizer que não existe isso de status entre nós. Nós somos todos pecadores justificados pela mesma graça. Como disse o apóstolo Paulo, há uma só fé, há um só batismo, há um só Espírito, todos bebemos do mesmo Espírito. Então não existe essa distinção. Aliás, essa distinção, ela também aparece de outra maneira dentro do cristianismo da Idade Média, mais especificamente no catolicismo romano, com a distinção entre os leigos e os clérigos. Quando então se passou a considerar as ordens sacerdotais, o tornar-se um padre, por exemplo, um monge, como sendo um sacramento. Um sacramento é um meio de graça e quem participa dele recebe de Deus um favor especial. Então, uma pessoa que resolvesse seguir o sacerdócio católico era considerada superior aos leigos. Essa introdução, a introdução dessa diferença, dessa dicotomia é infeliz, porque ela não encontra fundamento bíblico. E acabou virando um comércio, né? Porque pessoas que indicavam os seus parentes ou aqueles que lhes eram chegados, e acabou sendo chamado de simonia. É isso mesmo, simonia porque foi baseado naquela história do livro de Atos de Simão Mago, que quando viu o Espírito Santo sendo concedido por imposição das mãos de Pedro, ofereceu dinheiro e disse, eu quero comprar esse dom, né? Quero comprar esse dom. E aí, então, a compra de favor, status, posição religiosa por meio de dinheiro ficou, então, chamado de simonia, que realmente, você tem razão, começa na Idade Média e prevaleceu durante muito tempo e foi uma das razões da Reforma Protestante. Então, respondendo a sua pergunta inicial, não tem qualquer fundamento bíblico elevar um irmão acima do outro e lhe dar um status diferenciado com base na sua santidade pessoal, com base em milagres que ele tenha feito ou obras que ele tenha praticado. Porque todas estas coisas, Paulo uma vez perguntou, o que é que você tem que você não recebeu? É tudo pela graça. Se uma pessoa
tem um elevado grau de santidade, de piedade, se ela recebeu de Deus o dom de realizar sinais e prodígios, aquilo não é baseado no mérito da pessoa. Ela não entra no status da igualdade com Deus, no caso. De jeito nenhum. Aquilo é uma concessão, é uma dádiva que Deus dá à pessoa para abençoá-la. Na verdade, abençoá-la e abençoar outros. Na verdade, Natson, o que a gente encontra na Bíblia é exatamente o oposto. Os homens de Deus, eles fugiam de qualquer tentativa de, vamos chamar, de canonização, de veneração. Eu estou pensando aqui num episódio que está lá no livro de Atos, no capítulo 10, quando Pedro vai até a casa de Cornélio para pregar o evangelho aos gentios, e quando ele chega lá para pregar, Cornélio se lança aos pés dele para adorá-lo, né? E Pedro, para venerá-lo, e Pedro diz, espera aí, levanta-te que eu sou homem também. Então Pedro, né, supostamente o primeiro papa, ele não quis receber veneração de ninguém, né? Mandou Cornélio se levantar e disse, adora somente a Deus, eu não tenho nada com isso. O senhor levantou essa palavra, veneração, e é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Porque alguns dizem que, na verdade, eles não adoram imagens, mas se apenas veneram as suas representações. Há alguma diferença na prática? Teoricamente tem, né? Existe a latria, que seria a adoração, e a dulia, que seria o serviço, a veneração. Isso é uma distinção que a teologia católica faz. Mas na prática, infelizmente, acaba não havendo essa distinção. As pessoas se curvam diante das imagens, oram aos santos, procuram, através dos padroeiros, obter favores específicos como casamento, fortuna pessoal, sucesso, libertação de problemas, cura de doenças. E, na prática, infelizmente, o catolicismo popular mistura bastante estas coisas e eu digo isso com tristeza, acaba mergulhando as pessoas na prática da idolatria, que seria dar a alguma pessoa o lugar de Deus. Dividir a glória de Deus. Dividir a glória de Deus com alguém. Bem colocado aí. Então, é uma pena que isso aconteça, porque a Bíblia é muito clara quando proíbe a idolatria. O mandamento diz, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhe darás culto. Eu sei que a introdução das imagens de santos padroeiros nos templos católicos na Idade Média, no início da Idade Média, se deu por um desejo didático. O argumento, o raciocínio por detrás era que o povo era muito ignorante para entender as concepções elevadas do Evangelho. Mas se o povo tivesse diante de si as imagens daqueles grandes heróis da fé, Paulo, Pedro, Tomé, João e outros mais recentes, aquelas imagens serviriam para estimular a fé, despertar o exemplo, e as pessoas teriam um referencial. Mas não demorou para que aquelas pessoas, para que o povo começasse, na verdade, a se dirigir a estas imagens como se os santos que elas representavam ou a própria imagem tivesse algum poder de acesso a Deus para obter favores e libertação e coisas dessa natureza. Isso acabou virando nessa idolatria que a Bíblia de fato condena. Não farás para ti imagem de coisa alguma. E isso inclui a imagem de santos, a imagem de Jesus, a feitura de crucifixos com objetivos de adoração, enfim, qualquer objeto como amuletos, como amuleto, qualquer objeto que se torne, então, ponto para a fé, não é apego para a fé. E eu quero dizer que nesse sentido, viu, Natson, a gente pode estar até falando aqui alguma coisa que pode tocar no catolicismo, mas no evangelicalismo atual, muitas igrejas, elas têm rosa ungida, sal ungido, óleo ungido. Gota santa. E uma série de outras coisas, objetos ungidos, que não é muito diferente da prática das relíquias que você encontra na Igreja Católica. Infelizmente, é o resultado da alma católica dos evangélicos brasileiros. Exato. Uma pergunta que eu posso fazer aqui é exatamente essa, né? Que tipo de idolatrias uma pessoa pode praticar, mesmo não sendo de uma religião que aceita tais práticas religiosas, ou seja, não somente ídolos como estátuas e santos e tal, mas eles podem ter outros ídolos. Sim, o ídolo, vamos definir um ídolo como qualquer coisa que tome o lugar de Deus.
Então, fica fácil perceber que a idolatria, definida desses termos, ela é muito mais ampla do que curvar-se diante de uma imagem de um santo, padroeiro, e pedir alguma graça, algum favor. Uma pessoa que adora o dinheiro, que é o ídolo mais comum, uma pessoa que adora o dinheiro, ela está praticando idolatria. O apóstolo Paulo, inclusive, disse em uma de suas cartas no Novo Testamento que a avareza é idolatria. O amor ao dinheiro é idolatria. E Jesus colocou nesses termos: vocês não podem servir às riquezas e a Deus, com isso dizendo que as riquezas podem se tornar um Deus rival. Pode se tornar rival de Deus. Fez uma comparação no mesmo termo, né? Exatamente. As riquezas ou o dinheiro atrai a adoração das pessoas. As pessoas se dedicam a preservá-lo, as pessoas amam o dinheiro, as pessoas confiam no dinheiro, as pessoas dependem do dinheiro. O dinheiro acaba virando Deus para elas. Então, é o ídolo mais comum, é o dinheiro. Inclusive a Bíblia, o senhor destacou agora há pouco, né, que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro. Paulo diz isso na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, lá no final, né? Ele faz essa exortação de que muitas pessoas, na ganância, se traspassaram com muitas dores, porque o amor ao dinheiro, de fato, é a raiz de toda espécie de males. Porque se você adora a Deus e serve a Deus, as consequências disso serão paz, tranquilidade, descanso, conforto, esperança no meio de um mundo mau. Mas o ídolo dinheiro, ele provoca avareza, ganância, medo, poder, arrogância e acaba levando a sofrimentos tremendos para as pessoas que fazem do dinheiro a razão da sua existência. É talvez dos ídolos o mais cruel, que recompensa com sofrimento e males os seus adoradores. E é uma pena porque é tão comum, de fato, na nossa sociedade, Nathan. Então, ficamos por aqui com esse assunto, em poucas palavras. Vamos ouvir uma música e daqui a pouquinho a gente está de volta. Nosso tempo chegou ao final, vamos encerrando mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, que hoje tratou sobre idolatria. Pastor Augusto, suas palavras finais. Querido ouvinte, obrigado pela sua audiência. Lembre as palavras de Jesus: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320 www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação: Nathan Matias. Comentário: Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de